Olá, vamos iniciar mais um módulo do nosso curso Amamentação, Retorno ao Trabalho e Vida Social. É possível conciliar. Seguindo o passo que a gente já fez, a separação dos materiais, a higienização, agora vamos para a ordenha de fato, né? O primeiro passo para realizar a ordenha é fazer a massagem. E eu vou utilizar aqui um avental para deixar mais claro para vocês como realizar esta massagem. Essa massagem ela deve ser realizada sempre antes da ordenha, para que a gente consiga ter uma ordenha mais efetiva, ok? Para realizar a massagem, como é que a gente faz? Uma mão sempre apoiando a mama. Sugiro iniciar com esses dois dedinhos, indicador e dedo médio, fazendo movimentos circulares a partir da areola, certo? Então eu faço movimentos firmes, não pode ser muito leve, mas também não precisa ser forte demais para machucar a mama, certo? Então eu faço aqui movimentos firmes, circulares, ao redor de toda a areola. Após a ordenha na areola, a auréola macia, a gente pode seguir com a mão espalmada por toda a mama, lembrando de uma mão sempre apoiar a outra. A depender do estágio da sua mama, se estiver muito engurgitada, você ainda pode fazer um movimento chamado shake, onde a gente segura a mama de um lado e do outro, pode inclusive inclinar um pouco para frente e sacudir a mama para a gente deixar esse leite mais fluido e aí conseguir uma melhor extração, ok? Para realizar a ordenha manual, em mulheres que não dispõem de aparelho de bomba para ordenha de leite. Para realizar a ordenha manual, a gente vai ter os cuidados de utilizar máscara, prender o cabelo, higienizar as mãos. Em seguida, pegar o frasco e com a sua mão em formato de C, você vai colocar nos limites entre a areola e a parte branca da mama. Com a mãozinha em formato de C, a gente joga para trás, como se estivesse empurrando a costela e faz o movimento de abrir e fechar, como se você fosse unir o polegar ao indicador. Então, venho aqui, ó, abro e fecho. Ter o cuidado de não vir esfregando o dedo até a ponta do mamilo. Isso só vai traumatizar a mama e não vai ter nenhuma extração efetiva. Então aqui, ó, mão em formato de C, jogo para trás contra a costela, abro e fecho e vou recolhendo o leite no meu frasco. Nos casos de ordenha com bomba, o processo é diferente. Eu farei toda a montagem da bomba, depois de já ter lavado e esterilizado, ok? E aí vou acoplar, tendo o cuidado de deixar o mamilo livre, bem no centro do funil de acoplamento da bomba. Então, eu encaixei, eu deixei toda a minha mama em contato com a bomba e vou iniciar o processo de ordenha. Vou ficar assim de perfil para facilitar a visualização. Certo? A bomba, ela trabalha, né? A maioria das bombas, elas têm dois tipos de fluxo. Um fluxo mais rápido e um fluxo mais lento, que se assemelha à mamada do bebê. Quando o bebê ele está com fome, ele suga com maior vigorosidade e maior intensidade. Então, ele vai sugando, sugando, sugando numa frequência mais rápida. Ao passo que o leite começa a descer, ele começa a sugar de maneira mais lenta e às vezes mais efetiva, onde a gente consegue observar um gole maior, né? Quando a gente observa aqui a parte do queixo e do pescoço do bebê. Mesma coisa é feito com a bomba. A bomba, ela inicia num processo, né, que vulgarmente é chamado de massagem, mas é necessário realizar a massagem primeiro. Então é esse fluxo mais rápido. Em seguida, algumas bombas fazem isso automaticamente, outras não. Você passa para o fluxo mais lento em diferentes níveis de intensidade. Quando a gente fala sobre bomba elétrica, né, é interessante, como eu falei para vocês, um acoplamento perfeito da bomba. Então, eu acoplei, deixei a ponta do mamilo livre dentro da bomba e vou iniciar o processo de massagem. E aí muita gente se pergunta até qual nível de intensidade de bomba deve ir, né, aumentando para ter uma melhor extração. A dica é a seguinte: você vai até o nível mais forte, até o teu limiar de dor. Por quê?
Porque a extração do leite não pode ser algo doloroso, tem que ser algo confortável para a mãe. Mas quanto maior a força, melhor essa extração. Então você vai aumentando a força, começou a sentir dor, para ou diminui uma intensidade. E aí a sugestão para uma ordenha, né, que pode ser um trabalho ou uma ordenha comum pós-mamada, certo? É em torno de 10 a 15 minutos com a bomba no peito, certo? Menos do que isso, muitas vezes você não consegue extrair um valor suficiente, a depender da quantidade de leite da tua mama, do engurgitamento, se foi pós-mamada ou se foi no intervalo entre as mamadas. E mais do que isso, também acaba estimulando demais essa mama para este objetivo, certo? Então, é importante também frisar que as ordenhas nunca devem antecipar a mamada. Por quê? Apesar da gente bater muito na tecla de que o leite ele é produzido durante a mamada, o bebê que vai mamar após uma ordenha, o fluxo ele é reduzido, então a tendência é que o bebê fique mais irritado, né, fique mais impaciente na mama, porque ele vai esperando um certo fluxo, mas como a gente fez uma ordenha prévia, esse fluxo pode estar reduzido. Então a nossa prioridade é alimentar o bebê. E aí após a ordenha, né, após a mamada, a gente pode entrar com a ordenha e realmente tirar esse leite residual ou estimular novos reflexos de ejeção de leite, ok? Então, só para revisar com vocês, a ordenha ela deve ser realizada sempre após a mamada, para que não prejudique a amamentação. Porque, apesar da gente sempre falar que o leite ele é produzido durante a mamada, mediante sucção, quando o bebê vai mamar após uma ordenha, ele acaba reduzindo o fluxo desse leite e deixando o bebê mais irritado e uma mamada não tranquila. Então a gente sempre prioriza a mamada do bebê. Após a mamada é que é realizada uma ordenha de alívio para ser retirado o leite que sobrou na mama. Certo? Espero que tenha ficado claro esse processo de diferenciação de ordenha manual e ordenha elétrica, e lembrar sempre que a massagem ela antecede qualquer tipo de ordenha, seja manual ou elétrica. Apesar da bomba, né, vender como tendo um dos fluxos como massagem, a gente precisa realizar essa massagem manual sempre para ter uma extração efetiva do leite, ok? Até o próximo módulo.